Hoje a gente vive numa era digital, né? Hoje os dados são muito valorosos. Geralmente está na Deep Web. Então tem alguém lá vendendo dados dessa empresa, que é um hacker também, que conseguiu invadir. Não basta o time de cibersegurança sair fechando, trancando, porque você vai impactar, você daqui a pouco vai ter serviços que param, serviços que não funcionam, comunicação que não acontece. Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast Arrefatorando, a gente vai trazer um tema muito legal aqui de cibersegurança, cara. Tem muito assunto bem legal para vocês que gostam de cyber, têm medo de cyber e boas dicas aqui para vocês evitarem também muitos desastres aí. Nosso convidado de hoje aqui tem mais de 20 anos trabalhando com tecnologia, sempre em consultorias multinacionais, nos últimos 13 anos em funções de gerência executiva e diretoria, prestando serviço de tecnologia, infraestrutura e cybersecurity para grandes clientes tanto do governo quanto privado. E o Leonir é aqui nosso head de cibersegurança da Belago. A Belago, como vocês sabem, a gente faz parte do grupo Belago aqui, então é mais uma vertical do grupo e a gente trouxe o Leonir aqui para explicar um pouquinho mais de cibersegurança para vocês. Leonir, muito obrigado por ter participado aqui do podcast, tem muito assunto bem legal para tratar. Maravilha, Marco. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando, trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência do que eu já acumulo aí de outras vidas. Mas muito gratificante estar aqui com você. Legal, cara, muito bom. A gente tem alguns temas aqui, né, pra gente, porque cibersegurança tem muita coisa, então tem muita estrutura, muita perguntinha bem capciosa ali, né? Vamos pegar um pouquinho aqui de uma apresentação do que é cyber, o que você pode mostrar pro pessoal o que é cyber de verdade, né? Tem muita gente que tem uma visão e eu acho que você explicando fica bem mais claro. Vamos claro. Lá. De uma forma não técnica, né? O que é cibersegurança? Hoje a gente vive numa era digital, né? Hoje os dados são muito valorosos. Com o advento da LGPD, mais ainda, mas não estamos falando somente agora desses últimos anos, né? Mas a partir do momento que nós temos os dados e que as informações são importantes para as empresas, para as organizações, eles se tornam alvo também para cybercriminosos, ou seja, a partir do momento que esses criminosos cibernéticos eles possuem esses dados em mãos, eles podem vender, podem fazer algo em benefício próprio e naturalmente ilícito, né? Outra questão também é quando eles estão fazendo ou praticando o que a gente chama de hacktivismo. Vai fazer uma negação de serviço, eles vão derrubar um serviço público muitas vezes, simplesmente para aquele serviço parar, prejudicar pessoas. Então, imagina um ambiente hospitalar, por exemplo, onde depende de conexões, de informações e esse sistema para. Isso é muito grave. Então, de uma forma geral, cibersegurança é tudo o que a gente consegue, tudo que há necessidade de proteger digitalmente para que pessoas mal intencionadas não façam uso daquele conhecimento que possuem de tecnologia, mas de uma forma ilícita. Entrando nesse tópico ainda de cibersegurança, você falou um pouquinho, né, que é proteger, né, para os ataques e tal. Quais são os tipos de ataques possíveis que o pessoal talvez até não conheça muito bem, para explicar como é que os hackers conseguem realmente derrubar esses serviços, atacar, entrar, né? Marco, eu não vou falar nem a questão de quantidade. Tá? Existem dezenas, centenas, milhares de tipos de ataque. Tá? Eu vou falar alguns mais comuns que existem, né? Como, por exemplo, o ataque de phishing. Através desse tipo de ataque, é possível adentrar numa infraestrutura, ludibriando uma pessoa que está despreparada em termos de cibersegurança. Ela abre um e-mail e, além de abrir, ela... O phishing é o e-mail. Exato. Ela abre aquele e-mail, ela clica num link que não deveria, ela abre um anexo que estava no e-mail, e isso pode ser nocivo, pode adentrar um malware no computador, que pode se espalhar para a rede, e começou com um ataque de phishing. Dentro de phishing existem existem algumas variações de phishing, né? Então, assim, de uma forma geral, o phishing tem esse propósito, né? Que através também do phishing pode derivar para um outro tipo de ataque, que é, por exemplo, a instalação de um malware que vai criptografar dados e o criminoso vai solicitar o resgate, ou o famoso ransomware.
Isso. Tem outro ataque, ou outro tipo de ataque também, que a gente chama de DDoS. O DDoS, ele é um ataque de negação de serviço. Então, ele tem a própria sigla, né? DDoS. É uma negação de serviço distribuída. Tá? Então, nesse contexto, não tem o propósito de ter um ganho financeiro por parte do criminoso cibernético, mas ele tem o propósito de parar um serviço. Então, vamos imaginar o seguinte, um site de uma empresa que meramente o site ele é institucional. Se parar aquele site, se não tiver mais no ar aquelas funcionalidades, o impacto pode não ser muito grande. Certo. No entanto, se nós estivermos falando de uma plataforma banking, de uma plataforma de um e-commerce, por exemplo, o tempo que ficar parado é um prejuízo gigantesco. E como é que é feito, só para o pessoal entender a negação de serviço, né? Como é que funciona para conseguir parar um serviço de alguém? Primeiro que a infraestrutura na qual está armazenando esse serviço, ela está normalmente despreparada para esse tipo de ataque. Então Perfeito. já é um indício de que precisa de uma ação técnica, uma ferramenta, uma solução para estar preparada e não aceitar esse tipo de ataque. Né? Mas o ataque em si ele se constitui, quando a gente fala em negação de serviço, é um altíssimo volume de requisições naquele serviço. Então, é como se milhares, bilhões de pessoas estivessem tentando acessar o mesmo serviço. Ele trava, porque ele não tem tempo de resposta suficiente para toda a demanda. Então, de uma forma bastante genérica, o ataque de negação de serviço ele tem essa característica. É como se tivesse 1 milhão de pessoas tentando acessar, e aí o servidor não vai conseguir responder a tempo, ele vai subir a memória, subir disco e tudo. E trava. Exatamente. Tá. Então, assim, existem alguns propósitos, né, do atacante, existem alguns objetivos, né? Alguns casos realmente é financeiro, a grande maioria é financeiro. Porque deve ser caro também tentar fazer todo esse nível de requisições para um ataque, né? Exato, mas eu falo não somente do ataque de DDoS, mas eu falo da ação hacker propriamente dita. Sim, o resultado que vai vir o disso. que ele quer com aquilo. Normalmente é um ganho financeiro. Mas existem outros propósitos também. Né? A gente está falando muitas vezes de uma questão de concorrência. Tá? Muitas vezes nós estamos falando da própria concorrência, onde ele quer derrubar o serviço de um concorrente para que as pessoas que consomem aquele serviço passem a consumir de outra plataforma, por exemplo, passe a fazer uso de serviço de uma outra empresa. Tem questões políticas, inclusive. Né? País, né? Um contra o outro. Tem a guerra que a gente chama guerra cibernética industrial. Então tem essa questão também. Então tem motivações não sobram para os cybercriminosos. Legal. Então você falou do phishing, que aí vai para um ransomware, que é quase sequestrar os dados, ele exige geralmente bitcoins para poder liberar. Exatamente. Literalmente sequestrar, né? Porque ele vai criptografar, né? Falando de ransomware, ele vai criptografar e ele só vai descriptografar e liberar aqueles dados novamente mediante pagamento. Né? Entendi. Tem um agravante, né? Dando sequência nessa questão do ransomware, tem um agravante que muitas vezes é o quê? Uma vez que a empresa paga para ter os seus dados liberados, ela não tem garantia nenhuma de que os dados serão descriptografados de fato, e tampouco ela tem garantia de que os dados não foram exfiltrados já não estão sendo vendidos na Dark Web por outros propósitos. Entendi. Espionagem industrial, por N motivos, e que aqueles dados, normalmente, o hacker ele vai fazer a cópia dos dados para depois ele criptografar a origem. Perfeito. Legal. Outros tipos de ataques, assim, né? A gente fala muito... O pessoal tem muito uma visão de filmes que aparece aquela telinha preta, digitando alguns comandos ali e vai, né? A gente que é de TI,
fica, cara, tentando até adivinhar como é que fizeram aquela falcatruagem ali, né? Como é que programaram pra mostrar aquela programação ridícula. Porque nunca é aquilo, né? Tem muito mais conhecimento por trás, tem muito mais estudo em vulnerabilidades de ferramentas, de linguagens. Consegue explicar pra gente um pouquinho mais como é que, fora esses de phishing e tal, né? Outros ataques podem acontecer também? Sim. Muitas vezes acontece um ataque direcionado para uma aplicação. Uhum. Outra questão que é possível, que é muito comum acontecer, é a construção de uma solução, o desenvolvimento de um software com brechas, com falhas na programação. Então, o hacker, conhecedor de infraestrutura, de rede e de programação, ele consegue entrar na aplicação e manipular os recursos que essa solução, que essa aplicação tem o propósito de entregar para o usuário final, mas de uma forma ilícita, de novo, né? Navegando ali por dentro da ferramenta e fazendo uso ilícito do que ele conseguir. Perfeito. O que a gente sempre fala sobre soluções, né? A gente falou muito sobre a questão de solução desenvolvida, criada e que possui brechas, né? Desenvolvidas, que eu falo, numa fábrica de software, e isso, claro, tem que ter um recurso tecnológico, conhecimento, ferramentas aplicadas para que ela saia já da fábrica do software de forma segura. Mas a gente tem um exemplo muito mais próximo, né? O nosso Windows. A grande maioria das pessoas utilizam Windows, seja nos computadores, as empresas utilizam Windows nos seus computadores, nos desktops, usam Windows nos servidores, e existe até uma sequência de disponibilização de patch de atualização da Microsoft, que toda a segunda, terça-feira do mês eles disponibilizam patch de atualização. Então, se há essa recorrência de patches, quer dizer que existem muitas falhas a serem corrigidas. Então, por conta disso, a gente entende, né, e é nitidamente visível que as aplicações sofrem também com essa questão de vulnerabilidade. Perfeito. É legal porque o pessoal, para entender, você não fica hackeando, dando comandos e não sei o que, entrando, como sendo, tipo, parecendo que alguém tá atrás, né, correndo dele, indo lá. É muita tentativa e erro, muita exploração. Tá, se deu esse resultado, então ele não validaria para essa coisa. Então tenta fazer uma outra abordagem ali de volta. Então existem diversas formas, né, de hackear alguma coisa. E esse patch que você falou é basicamente isso. Então até tem pessoas que, né, hackers, né, do bem, né, não tem um nome, né, você vai explicar. Ethical hacker, que ele tenta achar brechas para mostrar para as empresas pagarem para ele, para eles resolverem um problema massivo, né? Que está em milhares de computadores. Exatamente. Aliás, é um programa. Existem algumas plataformas em que os ethical hackers eles se cadastram, e a partir do momento que ele encontra uma vulnerabilidade, ele pode ter o acesso à empresa na qual ele identificou a vulnerabilidade e pleitear uma remuneração, uma gratificação por conta daquela descoberta. Perfeito. Esse programa chama-se Bug Bounty Program. E é uma condição que não há uma contratação da empresa para que esse hacker ele faça o uso dessa solução, dessa descoberta, né? Ele não tem a obrigação de encontrar, ele não foi contratado para isso. É um processo inverso. Ou seja, ele descobre e notifica. Entendi. Há quem não seja muito a favor dessa prática, porque da mesma forma que o hacker ele descobre, explora e ele é muito agressivo na sua abordagem, o ethical hacker, mesmo na sua melhor intenção, ele pode ser mal interpretado, né? Porque nós estamos falando de um profissional, de uma pessoa, e que a intenção dela nem sempre é garantida de que ela é a melhor das intenções. Entendi. Esses programas, né, vamos ser bastante justos, né, também com essa questão. Não é uma avaliação minha perante
os programas, sobre os Bug Bounty Programs, tá? É algo que a gente ouve falar no meio e que alguns condenam essa prática, alguns são super a favor, né? Então, como toda discussão, tem os dois lados, né? A opinião minha, ela é importante ter esse propósito, porém essas plataformas que dispõem desse recurso, elas precisam estar em constante atualização, em constante garantia de que os profissionais que lá estão cadastrados, eles de fato estão com boas intenções, com a intenção realmente de promover a correção dos sistemas e das vulnerabilidades que eles encontram. Entendi. E esse é um programa, só para entender, para o pessoal também pesquisar aqui, vou pedir para o Glauber colocar até o nome aqui não sei se é um site, alguma coisa assim. Tem algumas plataformas que armazenam e que tem o Bug Bounty Program, né? Então eles podem, não vou falar nome de nenhuma plataforma, mas o nome do programa é esse, né? Bug Bounty Program. Entendi. Aí o pessoal entra lá, vê que alguma empresa se candidatou para poder fazer poder estar liberando uma forma de alguém encontrar algum problema e aí reportar para eles para receber uma recompensa. Existe esse modelo em que a empresa ela solicita que façam essas tentativas, né? Certo, E existe a situação em que ela sequer conhece esse programa. E aí os próprios ethical hackers que estão cadastrados nessas plataformas, eles fazem uso do seu conhecimento, tentam explorar, sem causar nenhum dano, e notificam depois a empresa, busca a empresa, os contatos, e consegue chegar até a empresa e falar, olha, encontrei esse problema aqui. Sugiro que seja corrigido, sei como fazer, pode ser feito de tal forma, mas claro, ele não vai dizer exatamente o passo a passo para corrigir, porque afinal ele está pleiteando também uma recompensa, né? Entendi. Ele fala assim, olha, consegui acessar isso, consegui fazer tal coisa, não fala como fez. Senão a empresa vai corrigir. Exato. Perfeito. Então é como se fosse uma busca ativa de emprego também, de trabalho, de remuneração, de dinheiro também. Ele vai fazer essa exploração a partir do momento em que ele encontrou uma vulnerabilidade. Né? Ele, além de ele ganhar notoriedade no meio da comunidade hacker, né? Ethical hacker, ele vai estar exercitando seus conhecimentos constantemente, buscando novas formas de atingir os seus alvos, seus objetivos, né? Mas quando ele está nas suas melhores intenções, todo mundo ganha. Ele vai ser recompensado muitas vezes, ele vai ser reconhecido, a empresa a qual ele fez essa tentativa de ataque, né? Ou seja, ele encontrou a vulnerabilidade, embora não tenha explorado essa vulnerabilidade. Ele naturalmente vai ganhar uma certa visibilidade perante a empresa vai ter a oportunidade de corrigir sem ter sofrido um ataque real. Então, assim, quando tudo acontece conforme a teoria, está tudo certo, né? Legal. O difícil é quando algo sai do controle, né? Mas, claro, essas plataformas, elas têm o propósito e têm a intenção de fazer com que tudo dê certo, que todos saiam ganhando. Porque, realmente, segurança é um tema bem complexo, muitos programadores, arquitetos, desenvolvedores, até de plataformas, até, né, DevOps e tal, ele é um tema complexo de tratar. Não é todo mundo que consegue estudar, ver tudo que está acontecendo ali para poder corrigir. Tem muita coisa pronta, obviamente, né, que aplica as coisas para poder fazer, mas mesmo essas têm falhas. Os hackers estão sempre tentando burlar, né? Sim. E tentar sempre defender, talvez eu achei muito mais difícil do que tentar burlar. Porque se fica muito mais na defensiva, né? Exato. É bem mais complexo. A gente fazer uma comparação uma comparação com o nosso mundo real mais próximo de nós, é nós fazermos uma comparação com o bandido e com o policial. Sim. Né? Por mais que o policial esteja treinado, ele esteja capacitado, né? e preparado para as mais diversas situações, o criminoso, ele está até um momento, ele está no controle da situação, porque a intenção e o alvo é ele que está sabendo aonde que ele quer chegar. Exato. Né? Cabe ao policial defender.
Então, a partir do momento que ele identificou o criminoso e entendeu as intenções, aí, claro, a gente sabe que a ofensiva ela é bastante eficiente. Né? Mas no mundo cibernético, até que o time de defesa identifique que está havendo um ataque, isso pode ter tido consequências já, pode ter tido problemas que é mais difícil atuar na recuperação. E os tipos de defesa, então, só para tentar colocar, eu nunca participei de uma empresa que tivesse times de cibersegurança ativos, sabe? Então é sempre uma consultoria, sempre uma ferramenta, ou pega alguém para estudar e vai lá e faz. Então sempre foi muito difícil, né? Isso é uma abordagem que a gente está trazendo aqui para o pessoal para mostrar que existe uma área gigantesca para isso, né? E aí, então, talvez, eu acho que pode ser isso, talvez os times de defesa tenham que ficar atacando também as suas próprias defesas para tentar ver se funciona. Sim. Vamos pensar numa estrutura maior, ou eu diria até uma estrutura completa, quando você está defendendo uma organização. Só fazendo um parênteses, né? Por que hoje o Brasil ele é muito visto, muito um alvo fácil, né? Por conta da maturidade cibernética que nós temos. Nós temos uma maturidade baixa. Se nós pegarmos, por exemplo, na América Latina, o Brasil fica atrás só do México em termos de tentativas de ataque. Nossa. Por que isso acontece? Por algum motivo, por alguma facilidade que é encontrada, por algo que outras regiões possam não oferecer essa facilidade, né? Então, assim, por conta da quantidade de tentativas de ataque, é natural que a gente entenda que algum motivo tem, né? Alguma facilidade existe. Voltando um pouquinho sobre a questão de ataques e empresas, né, quando está muito bem estruturada, quando está com uma equipe completa, ou mesmo contrata uma consultoria para cuidar das suas defesas, é muito natural que exista um time de ataque e um time de defesa. Né? Esse é o Red Team e o Blue Team. Blue Team e Red Team, exatamente. O vermelho e o azul. Isso, exatamente. Nesse conceito, né, o time vermelho é o time que ataca, o time azul é o time que defende. Então, a partir do momento que o time azul, né, o time de defesa, identificou um alerta e ele identificou que se trata de um incidente, há os escalonamentos dentro do time de defesa com o emprego de ferramentas, mas em algum momento a resposta ao incidente pode ser até mesmo um contra-ataque. O que é um contra-ataque? É você criar dificuldades para que aquele atacante avance. Entendi. Então você tem que entrar com um time de defesa. Para defender, você entra com um time de ataque. Que seria o Red Team. Uma forma muito pouco técnica falando, mas é nesse conceito. Claro que a gente tem também um time que faz uma avaliação constante de possíveis ataques que possam vir a acontecer. Ou seja, quando a gente está falando num profissional ou num time que ele é chamado de caçadores de ameaça ou threat hunting, ele vai estar constantemente buscando possíveis ameaças que essas ameaças possam em algum momento atingir a organização a qual ele faz parte e a qual ele está contratado para defender. Então ele está usando conhecimentos, ele está cruzando e correlacionando possibilidades com o que ele conhece das fragilidades da infraestrutura que ele cuida. Entendi. Então ele tem um conhecimento um pouquinho... Ele tem um conhecimento por trás do que pode ser nocivo e pode dar problema e tal. Ele fica tentando fazer. Exatamente. Até conseguir. E existe também uma equipe que vai cuidar da parte de inteligência de ameaças. Ou seja, o que é essa inteligência de ameaças? É você realmente fazer uma busca tanto na internet, né, que a gente chama de surface, onde todos têm acesso, quanto em dark, deep web, onde onde é o submundo, né, da internet, grupos fechados de Telegram, grupos fechados de WhatsApp. Quando eu falo grupos fechados, não é o grupo lá da família, né, que a gente fala muitas vezes. Não chega nesse nível. Mas grupos que foram criados
especificamente para discutir possibilidades de ataque. Então, esses profissionais, eles conseguem ter tanto esses acessos quanto o conhecimento de ferramentas e encontrar menções sobre a empresa, conseguem encontrar eventuais credenciais de pessoas, de profissionais da empresa que foram vazadas em algum momento e internalizar para que essas correções aconteçam antes do ataque se concretizar. Fala mais um pouquinho disso pra gente, assim, porque as pessoas também não entendem que existe a internet, existe a Deep Web, existe a Dark Web. Tem vários níveis, deve ter mais até dentro desses caras aí, né? Muitas pessoas falam até que Dark Web e Deep Web é a mesma coisa, né? Mas há literatura que fala que a Deep Web é tudo aquilo que não necessariamente ela foi desenvolvida para ser perigosa, negativa, para tratar de coisas ilícitas, mas basicamente Deep Web é aquilo que você precisa de uma credencial para entrar. Perfeito. Tá? Dark Web já é algo que você precisa ter, inclusive, um navegador diferente, um navegador próprio, ou seja, você realmente vai navegar no submundo da internet. Cara, legal falar disso porque tem muito vídeo, muito assunto falando sobre Deep e Dark. Recentemente tem mais conteúdo falando sobre a Deep Web, que até plataformas grandes já tem conteúdo só na Deep Web, para ter lá uma forma de não ter rastreabilidade, para não ter nada de que tenha credencial, né? Tem a credencial, só que você não está exposto com o teu navegador que pode acessar quem é você, etc, né? Tem conteúdos lá só para acessar na Deep para isso, né? E a Dark daí é bem mais embaixo, né? Que daí realmente você tem que se camuflar, vamos dizer assim, para poder acessar algum conteúdo lá. E geralmente são conteúdos que são realmente perigosos, né? Sim. A gente evita até de comentar o que é possível encontrar. Né? Exato. Mas, assim, pensa no mais absurdo cenário que você possa encontrar, né? E aí, por que existe a Dark, né? Porque existem muitas formas de monitorar o que todo mundo está fazendo. Isso é um discurso muito grande também hoje, né? Sim. Essa parte de monitoração e acesso e localização e microfone e por aí vai, né? E isso entra na cibersegurança também, né? E aí você falou da Deep Web, por que a gente tem empresas que fazem uma varredura de uma empresa, né? Vou numa empresa X e eu preciso identificar o que ela foi já vazado, o que vazou dessa empresa. E geralmente está na Deep Web. Então tem alguém lá vendendo dados dessa empresa, que é um hacker também, que conseguiu invadir, e ele fica vendendo lá para alguém que quiser comprar, ele compra e acessa e realmente consegue acessar lá a empresa. Então ele hackeia também para vender, hackeia para fazer o sequestro, nem nada, né? Então existem diversas formas de hackers fazerem coisas ruins, né? E aí a Dark Web é uma coisa muito mais forte, vamos dizer assim, né? São formas de fazer coisas ilícitas realmente no anonimato. No anonimato, exatamente. Bom, na Dark Web existem venda de diversos produtos, até mesmo ilícitos, né? Desde informações retiradas de empresas de uma forma hackeada, né? Quanto a oferta de drogas. Perfeito. Né? Entre outras questões que estão lá, até mais pesadas do que isso. Tá? Só para salientar também, não é que você vai conseguir acessar um site, lá no site vai ter compra de drogas e vai ser fácil. Então sempre tem a Polícia Federal também, né? Vários órgãos também estão lá simulando que estão fazendo isso também para pegar quem está comprando, tanto para pegar quem está vendendo também, né? Nós falamos aqui sobre a questão de navegar na Dark Web no anonimato, né? Isso não é uma verdade absoluta, porque você pode navegar, você pode cometer um ato, vários atos ilícitos e nada acontecer, aparentemente. Tá? Mas a partir do momento que você está na internet, você está deixando rastro. Os teus rastros, eles estão ali, por mais sutis que seja, tanto instituições policiais, né, de uma forma geral, estão monitorando
quanto outras empresas que prestam esse tipo de serviço e Entendi. apoiam as instituições policiais, né? Entendi. Fugiu o nome, não é instituição policial. De Instituições... segurança pública? Ah, pode ser. pode ser. Pode ser. Pode ser. É muito legal tocar nesse assunto porque tem essa impressão do hacker lá fazendo na NASA, né? Batendo no command ali, tentando hackear. E existe uma estrutura muito grande para você realmente saber o que está acontecendo, saber o que tá burlando ali, né? Então não é fácil. Então, alguém que quer ser hacker, já tô alertando. Provavelmente você vai cair muito mais rápido do que você vai tentar fazer uma coisa legal. Certamente. Porque é bem, bem difícil. Então, existem várias instituições de segurança, de policiais, FBI, NSA, CIA, e fora dos outros governos, né? Todo o Brasil tem a BIM, eu acho, né? Tem todas as instituições, né, governamentais, você vai desde o âmbito municipal, estadual, federal, diversas instituições de inteligência, eles estão em constante monitoração, né? E de forma muito mais agressiva, com tecnologias que muitas vezes a gente sabe que essa tecnologia ela existe quando alguma coisa vira notícia, né? Ou seja, são tecnologias que elas não estão à disposição do mercado para ser comprado por empresas corporativas para algum uso que não seja comprovadamente o real motivo, né? E hoje a gente está completamente ligado na internet. Você está vendo isso aqui, você está vendo na internet. Então tem um microfone, tem uma câmera, tem a localização, tem os dados que você insere, tem teus gostos, tem tudo. Então isso ele cria realmente, e é muito doido pensar que isso existe por trás de tudo isso, porque chega uma hora que você pode ficar meio paranoico ou você desliga e fala assim, cara, é essa a realidade. Não vai dar para fazer nada. Exatamente. Então tem a Alexa, liga a Alexa que a Alexa já ligou. Cara, tem Google, tem Siri, tem Meta, tem agora ChatGPT, tem... Cara, tudo tá escutando, vendo, monitorando, te anunciando, fazendo alguma coisa. Sim. Então, é muito doido, né, pensar que tem tudo isso por trás. Um ataque que está sendo realizado agora, recentemente, veio à tona, é um ataque utilizando inteligência artificial. E esses criminosos, eles ligam por vídeo para uma pessoa do teu contato, ou seja, aquele ataque pelo WhatsApp ou aquele golpe, né? Mensagenzinha, né? Um número diferente com a foto da pessoa, da foto da pessoa real, normalmente pedindo lá dinheiro pro tio, pra tia, pro pai, pro irmão. Agora eles já evoluíram isso também. Agora eles já conseguem fazer isso utilizando inteligência artificial, pegando o teu rosto, pegando a tua fala, para que a pessoa que está recebendo a ligação, ela não tenha dúvida de que realmente é você. Sim. Então, até cabe uma orientação de uma forma de que você realmente consiga garantir de que não está sendo um golpe, tá? Então, qual que é a orientação, né? O que a gente sugere que seja feito? Combina com os teus familiares alguma pergunta, uma palavra-chave, né? Algo que funciona muito bem, sabe o que é? Por exemplo, alguém liga para o meu pai, por vídeo, com o meu semblante, a minha voz. O que ele pode fazer? Ele pergunta alguma coisa... ele faz alguma pergunta que ele sabe que a resposta só eu sei. Sim. Um exemplo, né? O nome do meu cachorro. O nome da minha avó paterna. O criminoso, ele não vai ter todas essas informações. Então, a partir do momento que faz essas perguntas, cujas respostas elas têm que ser muito bem... elas têm que ser do conhecimento, ou seja, tem que ser a pessoa mesmo para ela poder saber responder... Isso já é uma forma de que você entenda realmente que, é um golpe. Está cada vez mais difícil de você identificar. Antes era por texto, depois passou por voz e agora é por vídeo.
Então, isso é cada vez mais evoluindo. Isso nós estamos falando de ataques que são realizados contra pessoas físicas, né? Agora, imagina a quantidade de ataques que são realizados, são tentados contra pessoas jurídicas, empresas. Que é o mais fácil de tirar dinheiro, né? Exatamente. Eu vi uma reportagem também, não lembro onde, talvez um podcast também, falando que tem que ser combinado essas chaves pra ficar claro que ou não é a pessoa, que ela não respondeu o que foi esperado pra você, né? Então, se fala alguma coisa, fala assim, se for ela mesma, ela vai ter que responder assim, né? De acordo com isso aqui. Se não é ela não vai responder, então já sei que é um golpe, já sei que é alguma coisa. Então, por exemplo, com a minha mãe, a gente teve uma tentativa de golpe, usaram a minha foto, e é engraçado porque eu acho que quanto mais gera conteúdo, mais se tá aberto aqui, então vai ter alguma coisa. Então, usaram minha foto, pegaram um número muito, né, fugiu do DDD da região daqui, mandaram a foto, mandaram pra ela, falaram assim, mãe, tô precisando que você faça um Pix pra mim, perdi meu celular, ele tava com um número novo, sempre a história padrão, preciso que faça um Pix aqui porque o pessoal tem que entregar uma coisa aqui pra mim e tô na minha porta. Aí fala que ela desesperada, tá bom. Aí a minha mãe foi fazer, quase fez, aí falou, mas achou estranho aquela foto. Tinha uma foto, não sei da onde que conseguiram achar aquela foto. Daí o meu irmão mandou mensagem pra mim. Falou assim, Marco, tá estranho esse negócio aqui? É você que tá mandando pra mãe? Ele falou assim, cara, não é eu não. E aí, falou assim, eles se ligaram que era um golpe. E aí, cara, tenta mandar mensagem, não responde e já vê que é golpe, né? Sim. Então, daí a gente combinou, falou assim, mãe, toda vez que for eu fazer uma coisa assim, eu vou te chamar de alguma forma. Não vou falar, né? Porque senão vai ficar muito claro, né? Eu vou te chamar de alguma forma. Você já entrega a palavra-chave. Né? Exatamente. Mas é engraçado porque a gente combina de trocar mensagem de resposta, sabe? Pra poder uma coisa ser combinada ali. Então eu falo de uma forma, tem que falar de outra forma. Sim. Então eu sei que ela sabe que eu sou eu e ela mesma. E de volta, né? Sim. Porque essa é uma técnica bastante efetiva, né? Porque o que motiva o criminoso digital? Né? É a oportunidade versus o esforço. Sim. Né? Oportunidade, o esforço, qual é o ganho que ele vai ter? Se ele tiver uma oportunidade com pouco esforço, por mais que o ganho seja pouco, é atrativo. Sim. Se ele tem a oportunidade, o esforço é grande e o retorno é pouco, perde a motivação. Sim. Então, tem cada forma, né? Então, a ideia é sempre você criar essas dificuldades de tal forma que o esforço ele não faça sentido. Perfeito. Né? Você dizer assim, não, eu estou, quando falando de pessoa física, né, mas falando de pessoa jurídica, né, a empresa fala assim, não, a minha rede é intransponível. Não existe. Não existe. A empresa que falar que está 100% segura e ela divulgar isso, além do mais, ela se torna um alvo ainda maior. Porque aí ela vai estar instigando a vontade do atacante falar, então, vou te mostrar então. Entendi. Então isso é algo que, tanto é que, assim, nós quando somos contratados para a realização desses serviços, normalmente a gente tem cláusulas de confidencialidade por conta do acesso aos dados que nós temos, né? Por conta do acesso que a gente passa a ter da infraestrutura, dos acessos na empresa, mas também a gente tem cláusulas de sigilo. Essas cláusulas de sigilo elas são justamente porque eu não vou divulgar que a empresa tal está sendo protegida pela consultoria X, ambas se tornam alvo. Entendi. Então essa é uma técnica inclusive para que você trate as suas defesas sem você estar exposto. Entendi. É muito doido, né? Se você fala que tá sendo seguro, vai alguém tentar acessar, tentar invadir. Se você não fala nada, também não dá pra saber se tem ou não tem. Então, é uma guerra aí também de
Exato. O que libera e o que não libera. Né? Existe uma máxima que fala assim, a questão de ataque cibernético. Né? A empresa ela tem que estar preparada, porque não é se ela vai ser atacada. É quando ela vai ser atacada. É tipo o motoboy. Já viu essa história? Não é se ele vai cair, é quando ele vai cair. Existem dois tipos de motoboys, né? O que caiu e o que ainda vai cair. Exatamente. É tipo isso, né? Então... Eu já fui motoboy, tá, gente? Então eu tenho direito de fala aqui, não é discriminação. Exato. Mas é basicamente isso, Marco. É uma questão muito, muito... muitas vezes causa medo, né, nas empresas, mas é a realidade. Nós temos que estar prontos, preparados, né? E aí a gente fala em que linha de raciocínio, né? Como que eu me preparo? Essa é uma questão interessante. Como que eu me preparo? Como que eu me defendo? Primeiro de tudo, a empresa tem que conhecer o seu time de segurança, seja interno, seja uma consultoria que foi contratado para cuidar da sua segurança cibernética. Essa empresa ou esses profissionais, eles têm que conhecer o que eles estão protegendo. Sim. Então, a partir do momento que ele passa por todas as atividades que se trata da identificação de tudo que ele vai precisar proteger, ele vai atribuir camadas de proteção para efetivamente proteger. Perfeito. Porém, a partir daí, como que eu garanto, como que eu sei que de fato eu estou protegendo? Com todos os procedimentos, todas as técnicas, táticas de detecção. Então, que é quase um ataque também, para poder validar. Essa detecção seria basicamente eu montar uma estrutura de monitoramento. Eu monitorar se aquilo que eu estou protegendo, que uma vez eu já identifiquei, se eu ainda estou tendo ameaça, se eu ainda estou tendo alerta, se eu ainda estou tendo incidentes. Entendi. Né? Já está acontecendo alguma coisa, não é que não tenha nada ainda. Exato, você tem que monitorar. Né? Entendi. É como você definir, por exemplo, um SLA. Né? Você define um SLA, né? Ou define lá uma forma de medir. Se aquilo que você programou, né, ou seja, fazendo o cruzamento aqui da informação, se aquilo que você está protegendo está passando alguma coisa nociva para a tua infraestrutura, para a tua rede, para a tua empresa de uma forma geral. E a partir do momento em que você tem essa forma de detecção, você vai trabalhar em todos os conceitos, todas as técnicas de resposta. Então, para toda ameaça que eu tenho, que ela está sendo possível de ser explorada, uma possível vulnerabilidade, eu tenho que ter uma resposta. Aquela resposta a incidente, ela é basicamente fechar portas. Eu tenho que criar barreiras, criar dificuldades para aumentar a dificuldade do atacante e deixar de ser atrativo para ele. Entendi. A partir do momento em que eu também tratei que eu tenho constituído um roteiro, que eu tenho toda a resposta a incidente de uma forma desenhada, que todos os profissionais de segurança ou a empresa que eu contratei, né, ela está devidamente preparada para aquela resposta, eu também tenho que entender que todas as minhas respostas podem não ser efetivas. E para isso eu tenho que criar um contexto de recuperação. Como que eu me recupero de um efetivo incidente? Nossa. Post-mortem. Exato. E porque o que cibersegurança tem que... como que trabalha a cibersegurança de modo geral? Totalmente alinhada com o negócio. Se eu não tenho... o intuito Deixa eu voltar essa parte ainda. Tá. Cibersegurança tem que trabalhar totalmente alinhada com o negócio. Não basta o time de cibersegurança sair fechando, trancando, porque você vai impactar, você daqui a pouco vai ter serviços que param, serviços que não funcionam, comunicação que não acontece, e a empresa começa a ter problemas porque os sistemas não funcionam. Não funciona, não é que não funciona por estarem sendo atacados, por exemplo, é porque está muito fechado. Sim, eu vou defender, aconteceu um pouquinho aqui, então estão sendo atacados, vamos desligar tudo e aí... Vamos dar um exemplo bem prático, né? Imagina você colocar para um médico uma série de ações que ele precisa fazer para ele se autenticar num sistema quando ele vai atender uma emergência.
Ele tem que colocar uma senha de 24 dígitos. Imagine, daí digita aquela senha, daí não é a senha. Ele erra. Aí resetar a senha, não pode ser uma senha anterior. Exatamente. Aí você diz lá, né, o sistema está totalmente protegido, ele é intransponível. Ele tem uma senha de 24 dígitos. Desses 24 dígitos tem que ter pelo menos 3 caracteres especiais, tem que ter letra maiúscula e tem que ter números. Sim. Para um médico. Né? Eu estou dando o exemplo do médico porque são profissionais que atuam ali com uma pressão grande porque está cuidando de vida. Né? A partir do momento que ele colocou a senha, ele acertou a senha, ele recebe no celular um código que é o duplo fator de autenticação. Nesse momento, o paciente já morreu. Então, esse exemplo ele é bastante forte, mas ele ilustra de tal forma que a gente entende que assim, vai deixar sem senha então? Você vai deixar todo liberado? Não vamos para o outro extremo. Ou seja, você tem que aplicar a medida certa para que o negócio ele continue rodando de forma otimizada, de forma efetiva, mas que ele esteja seguro. Perfeito. Tá? Então, depois que você tem, né, dentro dessa jornada que você constrói para elevar a maturidade da empresa, você identifica tudo o que você precisa proteger, você aplica as medidas de proteção, você cria os métodos de detecção, monitoramento, você tem um programa de resposta a incidente muito efetivo, você tem um programa também, você tem todos os procedimentos por uma recuperação. Como que você faz toda essa engrenagem funcionar? Com governança. Então, a partir disso, você tem que aplicar uma camada de governança para fazer tudo funcionar. Né? Senão, não adianta. Eu tenho todos os meus assets, né? Todos os meus ativos, eu tenho eles mapeados. Perfeito. Mas os processos seguintes não funcionam. Esse primeiro trabalho eu já joguei no lixo. Entendi. Tá? Então, essa jornada para elevar a maturidade de segurança cibernética e a postura segura dos profissionais é um desafio muito grande para as áreas de cibersegurança. E por isso que as empresas estão optando tanto em buscar por consultorias. Já fizeram isso muitas vezes. Exatamente. E a consultoria também consegue trocar experiência, aplicar medidas que ela já está praticando em outros clientes que ela está atuando. Porque é tudo renovável. Então sempre tem uma falha nova, tem um problema novo, um processo novo, uma ferramenta nova. Perfeito. E nós, como consultoria, naturalmente a gente faz esse tipo de ação. Ou seja, eu já tive uma experiência no cliente A, eu vou naturalmente verificar no cliente B se não se aplica aquela necessidade. Perfeito. Também. Então isso faz com que as empresas estejam muito apetitosas à contratação de consultorias por conta dessa questão. Faz sentido. E otimização também, né? Vamos pensar assim, a empresa ela tem que estar focada no seu core business. Ela tem que gastar energia com aquilo. Claro, muitas empresas têm por estratégia ter todo o time interno e tá tudo certo, né? Tipo banco, umas coisas assim, são instituições bem grandes que precisam ter um time lá. Claro que vão ter consultorias também para coisas específicas. Exato. Mas provavelmente tem alguém lá dentro também cuidando disso. Aí um ponto importante, tá, Marco, que eu falo. Qual que é o negócio? Qual que é o core business do banco? Dinheiro. É sistema. É sistema. É aplicação. Exato. Quem garante que se a gente pegar o saldo da conta corrente, da poupança de todas as pessoas que estão naquele banco, se a gente juntar tudo, a gente consegue dizer que o banco tem aquilo guardado? Não tem. Não tem. Então o negócio dele não é dinheiro. O negócio dele é sistema. É sistema. De dados. Exatamente. Ele trabalha com dados. Ele tem uma plataforma, claro, né? A gente estamos simplificando aqui. Não né? É um banco físico que ele vai guardar lá o dinheiro. Exato. Né? Mas exatamente. O banco digital é basicamente dados. Exatamente. Então, quer dizer, aquele dado para ele, a proteção, se o sistema dele tiver com tamanha facilidade de alguém entrar e mudar um dígito da conta do Marco e mudar para a conta do Leonir, acabou. Para o banco pode até ser irrelevante, né? Assim, no saldo continua o mesmo. Mas é uma falha. Então, quer dizer, a precisão, né? A disponibilidade da informação
a confidencialidade daquela informação. E a autenticidade, ela tem que estar trabalhando muito, com uma engrenagem muito, muito uma fina. coisa bizarra isso. Tem falar aqui de um podcast também que eu vi, muito legal, o Sergião Foguete. Sergião, se quiser vir pra cá gravar, pode vir, tá? Sergião Foguete é sensacional. O Sergião falou uma coisa muito doida, é que, por exemplo, se acontece algum evento cataclísmico lá do Sol, de um, sei lá, dos satélites lá, que nem aquele filme da gravidade, lá que bate, um começa a bater em todos lá, o que acontece com os satélites? Acaba a rede GPS. E os bancos utilizam a rede GPS para fazer, basicamente, não é a junção, mas é verificar as transações. Sim. Então, para quando você receber numa conta, você sabe quando aconteceu, para quando o saldo sair depois, né? Sim. Fazer toda essa junção de quando eu recebi, quando saiu, quando chegou e tal. Então, usa GPS. Sim. E eu nem sabia muito bem disso, que era por aí, né? Tem o banco, a hora do banco lá, né? Do banco de dados e tal, tem tudo isso, mas eles fazem basicamente pelas horas do GPS, que tá tudo sincronizado e é mínimo. Sim. Então, se acaba a rede GPS, as instituições financeiras não conseguem saber mais quando que eu tô saindo dinheiro daqui, quando tá chegando daqui, e não batem coisa com coisa. E aí vira um caos. Sim. Loucura isso, cara. É muito louco. Como você falou no início, né? Se a gente começa a parar e pensar em tudo e levar em consideração tudo e querer se proteger de tudo, você fica louco. Fica louco. Né? Esse caso que você está falando, esse cenário, é um conceito de user behavior, ou seja, comportamento de usuário. Uhum. Como que se dá esse comportamento, né? Por que o banco tem isso? Por conta das necessidades da área de antifraude, porque uma vez que há uma fraude ou há um problema, invadir a tua conta, algo nesse sentido, o banco se responsabiliza. Sim. Então, para que ele tenha menos custo com isso, ele tem que investir em segurança para que aquela fraude não aconteça. Sim. Se aconteceu, ele tem prejuízo, né? Então, ele investe na proteção. Mas essa questão da análise é humanamente impossível o Marco ter feito uma transação aqui e em 5 minutos fazer uma transação em Hong Kong. Exato. Ou seja, alguma coisa está errado. Né? Não é possível. Normalmente vai ser bloqueada aquela transação. Ou ela vai ficar lá em avaliação, aguardando para vir uma notificação para você autorizar. Legal isso. Tá? Então isso entra a questão do GPS. Né? Você fala assim, mas espera aí. E se eu estiver fazendo num caixa eletrônico? Aí você tem a identificação física. Né? Se estiver fazendo caixa eletrônico é um exemplo, né? Mas se estiver fazendo num computador, né? Aí você tem a identificação física, né? Assim, já é de conhecimento de todo mundo que todo endereço, todo equipamento ligado na internet, ele tem um endereço único, lógico, né? Sim. Como se fosse um CPF, né? Então é mais fácil. Agora, quando você está a partir de um dispositivo móvel, além dele ter também a sua identificação única, né? É possível saber que aquele equipamento, aquele código de equipamento, ele pertence para aquele equipamento físico, né? Só que eu não posso dizer que aquele equipamento físico ele só vai existir na região X. Por isso ele é móvel. Sim. Né? E uma vez que ele é móvel, eu tenho que garantir, ou eu tenho que ter um outro método de controle. Aí entra o GPS. Cara, muito legal. Existem muitas e muitas camadas não de acesso, mas realmente de conhecimento, às vezes, de como tudo funciona, para você ter uma segurança, saber invadir, saber defender. Então, não é apenas, sei lá, uma brecha, né? Tem toda a camada de internet, toda a camada de acesso de usuários também, tem toda a camada de logística em cima, de tempo. Então, existem vários fatores, né, que fazem tudo realmente ornar para poder ser defendida ou atacado. Sim. É interessante. E aí a gente entra na questão também da LGPD. Isso é outro ponto. Outro ponto, né? Que talvez isso seja um dos fatores que motivam o Brasil ser um dos países mais atacados.
Nós estamos falando de uma lei relativamente recente, que está O marco da internet é esse, né? Não, tem a lei do marco da internet e tem a LGPD. Tá? Tem a lei Carolina Dickmann também, tem outras leis que também se complementam, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, ela é especificamente para tratar da privacidade de dados. Perfeito. Tá? Ou seja, as empresas que coletam dados pessoais e dados pessoais sensíveis, ela tem a obrigação de proteger aquilo porque é uma informação que pode levar à identificação de uma pessoa. Então, o que acontece? As empresas se tornam alvo porque o criminoso ele quer roubar aqueles dados porque aquilo vale dinheiro. Ele pode se passar por uma pessoa, pode acessar outros lugares, pode até fazer sequestro desses dados para poder fazer alguma coisa com a pessoa. Ele pode pegar aqueles dados para ele fazer um correlacionamento de dados e ter informações e ele poder chegar naquela pessoa de fato para fazer algum tipo de extorsão, algum tipo de demonstrar que ele conhece ela, enfim, utilizar de uma engenharia social para se fazer valer de algum outro benefício. Entendi. Então tem várias situações, claro, a LGPD ela é muito ampla, né? Mas de uma forma geral as empresas hoje estão trabalhando na adequação da sua infraestrutura à LGPD, mas num ritmo muito lento. Tá? Eu posso afirmar que está num ritmo muito lento. Tem muita gente, inclusive, falando, não, eu já fiz a adequação. Mas a adequação, ela é uma etapa. A governança daquilo e a gestão, ela é contínua. Então não adianta eu chegar na empresa ou a empresa falar assim, olha, faz a adequação. Tá? Ok, você faz aquela primeira etapa. E depois? Como que você mantém? 2 meses depois está desatualizado. Adequação, o pessoal pensa que é colocar um checklist que leu as políticas de privacidade, colocar os de cookie lá na página e o tá tudo certo. O banner de cookie. E botar um DPO que é para poder estar responsabilizado ali. Exato. Cara, existe um processo gigantesco por trás. Muito. É enorme. Enorme. A gente ilustra isso muito bem com um iceberg, né? Pegar imagina um iceberg, né? Muita gente acha realmente que é um banner de cookie lá no seu site, nas suas páginas. Uma política de privacidade disponível lá para a pessoa consultar. Um meio de contato, um e-mail, alguma coisa assim, para que a pessoa possa entrar em contato, ou seja, o titular de dados, o titular do dado, entrar em contato com a empresa e fazer suas reivindicações, né? Excluir, atualizar, anonimizar, enfim. Mas vai muito além disso. Né? Vai muito além disso. Então, de fato, a LGPD ela veio para ficar. A gente tem conhecimento de que está havendo movimentação por parte da ANPD, né? Agência Nacional de Privacidade de Dados, para aumentar o seu time de fiscalização e aumentar efetivamente as fiscalizações das empresas. As multas de verdade para as empresas. Multa de verdade, né? A gente tem, de acordo com a legislação, a multa ela pode ser, claro, de acordo com o faturamento e de acordo com o incidente que aconteceu, pode chegar a 50 milhões por incidente. Então, depende da empresa. Depende da empresa, do faturamento, né? Tem uma série de situações. Assim como você pode ter uma multa lá de 10 mil reais, 20 mil reais. O que, obviamente, nenhuma empresa tem isso programado, né? Pagar isso, né? Esse custo está no meu preço já, né? Porque eu sei que eu vou sofrer uma multa. Ninguém trabalha com esse conceito. Exato. E é um perigo realmente, porque hoje é inevitável você ter um cliente e não ter o dado dele. Então, cartão de crédito, existem diversas formas, né, de ter esses dados lá. A gestão disso, aonde que você guarda esses dados, como é que você faz o processo para pagar se o cliente sai, para você não manter esses dados, mandar informativos que ele não pediu. Existe uma série de problemas de leis e regras que você pode sim ser multado, você pode entrar num processo ali grande, não precisa nem vazar o dado, nem ser invadido e vazar. É só você como empresa mesmo, e você já está
É só você não conseguir provar de que você tem as camadas de proteção para proteger aquele dado. Você já pode ser multado. Já pode ser multado. Mas aí a gente fala muito, né, do problema, tem isso, tem aquilo, tem as invasões, tem LGPD, mas tem uma questão interessante por trás disso tudo, né? Tem uma questão, vamos dizer assim, tem uma luz no fim do túnel, né? De novo, falando como empresa consultoria, a gente tem ferramentas, soluções, profissionais altamente capacitados, a gente consegue orquestrar essas camadas de segurança necessário para que a empresa ela não tenha grandes preocupações. Sim. Fala assim, a empresa estará isenta de preocupação, ela jamais vai ser atacada se nós estivermos atuando. Não podemos garantir isso, porque os ataques eles são atualizados constantemente, né? Mas a empresa ela tem uma forma, ela tem recursos, né? E nós, de novo, como consultoria, a gente tem recursos para aplicar, seja pessoa, seja processo, seja tecnologia, aplicar de tal forma que a gente consiga minimizar quase a zero o risco dessa empresa ser invadida. Cara, falando dessa oportunidade aqui para o pessoal entender também na empresa deles o que pode estar vulnerável, porque é muito interessante assim falar com o pessoal, olha, tua empresa, se ela não tem isso aqui, ela está vulnerável. Você consegue dar algumas dicas, tanto de segurança mesmo técnica, de ferramentas, etc., quanto dessa parte social também? Perfeito. A segurança cibernética ela é basicamente organizada por camadas. Tá? Então, vamos ilustrar, né? Imagina um queijo suíço. Ele é cheio de furos. Por mais que você coloque 2, 3, 4 camadas, em algum momento você vai conseguir ver do outro lado. Perfeito. Tá? Então, quanto mais camadas você coloca, mais dificuldade você vai criar para que ela seja ultrapassada. Para que a tua infraestrutura, de uma forma geral, seja impactada. Tá. Normalmente as pessoas pensam assim, eu coloquei um firewall na minha rede e está tudo resolvido. É uma etapa importantíssima, é uma camada extremamente importante, mas ela sozinha e simplesmente instalado, colocado em produção, não vai resolver 100%. Perfeito. A partir daí você tem que ter uma gestão sobre isso. Você tem que estar em constante atualização das regras desse firewall, você tem que estar em constante atualização dos próprios patches de atualização dessa solução. Você tem a segunda camada, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Mas você tem mais uma camada que você estaria protegendo a tua rede interna. Quando você está protegendo a tua rede interna, além do firewall que está protegendo o teu perímetro, né? A gente chama assim, a borda da infraestrutura, você tem a proteção interna, ou seja, você tem todos os dispositivos de proteção da própria rede interna. Entendi. Ferramentas, tecnologia de uma forma geral, né? Procedimentos. Você tem uma outra camada em que você vai estar protegendo as tuas aplicações. Tá? A partir do momento que você cria... Como que você protege uma aplicação? Eu coloquei uma aplicação e na frente eu apliquei um MFA, um multifator de autenticação. Ou coloquei a aplicação atrás de um WAF, Web Application Firewall, né? Quando a aplicação ela pode ser acessada de fora, né? Pelo browser, pelo navegador. Entendi. Então eu tenho algumas camadas para proteger a aplicação. Tudo isso pensando em proteger o dado, que está lá escondidinho. Lá dentro. Tá? Existe sempre inevitavelmente está na internet, tem uma porta de entrada e não necessariamente vai ser por uma invasão ali, né? Então tem certas camadas de proteção. Exatamente. Também. E uma camada muito importante mesmo, e que normalmente não é levado em consideração ou a sério tanto quanto precisa, é a camada humana. Engenharia social. Por conta de engenharia social, por conta de uso das ferramentas, das soluções, porque o usuário ele está dentro da rede. Qualquer ação que ele faça, ele já está com acesso, ele já é um usuário legítimo.
Então vamos pegar um exemplo, né? O time de segurança identificou um usuário diferente que não consta no seu Active Directory e que está fazendo movimentações, mexendo em sistemas, enfim, ele está lá e com algumas ações. É mais fácil de identificar, porque não é um usuário que está seguindo os padrões da criação, enfim, ele foi identificado que ele não é um usuário legítimo. Né? Ele é mais fácil de ser identificado. Agora, quando um criminoso ele tem o acesso de um usuário legítimo, ele pode navegar dentro da infraestrutura de uma forma imperceptível. E aí entra dentro da rede também, quando a maturidade cibernética da empresa ela está um pouco mais elevada, dentro da própria rede, tem condições de fazer a aplicação do user behavior. O comportamento do usuário dentro da rede. O que o Marco está acessando o sistema X uma hora da manhã? Uma hora da manhã. Um exemplo. Em algum lugar estranho. Exatamente. Um IP que não é a casa dele. Até aí ele até poderia estar utilizando um equipamento, né? Tá fora e tal, sim. Beleza, não necessariamente tá impactado, né? Ou o atacante ele tem acesso ao computador pessoal e através do computador pessoal ele está acessando por uma VPN legítima, com o usuário legítimo ele está acessando a rede. Aí entra essas técnicas de, peraí, como que ele está acessando um sistema fora do horário normal? Entendi. Ou como que o usuário do Marco está com 2 sessões abertas no mesmo sistema? Entendi. No horário comercial, por exemplo. Alguém não é o usuário legítimo. Então tem algumas regras que são configuradas nessas soluções de análise de comportamento de usuário que consegue fazer com que você tenha mais assertividade de que quem está usando os sistemas, de fato, são os usuários legítimos. Legal. Cara, existe tanta técnica legal, né, para o pessoal entender como é que tudo funciona, para defender, para gerenciar, até você como usuário. Sim. Que se você está tentando também fazer algo que não está ali no comportamento padrão, você pode ser bloqueado, né? Sim. Às vezes nem sabe, não tá fazendo nada errado. Exatamente. Mas às vezes acontece. Exato. E aí a gente pensa assim, como que o usuário ou como que esse criminoso teve acesso ao usuário e senha, né? Que são credenciais as mais comuns, né? Vamos dizer assim, usuário e senha é uma credencial padrão. Como que ele teve acesso? Ele pode ter utilizado de um e-mail, de um phishing, né? Para ele conseguir instalar um malware, ele captar essa informação de usuário e senha. Tem umas situações também que aí de novo eu falo que é o comportamento do usuário inseguro, ou seja, ele não tem aquela percepção do risco que ele está colocando a empresa quando ele toma algumas atitudes não seguras, como por exemplo, cadastrar o seu e-mail corporativo e por vezes com a sua senha, que ele usa a mesma pessoal, a mesma que ele usa para autenticar o usuário da empresa, ele usa para cadastrar o e-mail e senha em sites aleatórios, em plataformas aleatórias. Sim. Então, o e-mail, ele é uma informação pessoal. Se eu tenho a condição de saber o e-mail e encontrar a senha, eu vou testar ela em algum lugar. Sim, vai testar com todo o Exatamente. resto. Exatamente. Um exemplo, e até sem citar nomes, obviamente, né? Mas nós identificamos uma credencial de um órgão do governo e que foi testado e estava válida. Não vou citar o órgão também, né? Sim. Por conta de questões óbvias, mas esse sistema ele tem serviços a serem realizados para o cidadão. Que daria acesso aos dados dos cidadãos também. Tanto ter acesso aos dados, quanto movimentar ou modificar informações. Né? Não é esse caso, mas vamos supor que esse sistema fosse um sistema
de controle de multa de trânsito. Sim. Tem acesso a endereço, tem acesso a bens, acesso a tudo. Ele poderia ir lá, criar multas, excluir multas, ou seja, ele estaria lesando a nação. Entendi. O Estado, né, se né? tratando de um órgão, né? Mas assim, usando isso como exemplo, né? Nesse caso que eu citei, o serviço era outro, talvez não teria necessariamente possibilidade de causar algum dano, né? Mas só o fato dele ter aquele acesso e aquela credencial, o acesso às informações ele já tinha. Dá para falar um pouquinho sobre ferramentas de senhas, que é uma coisa, acho que talvez um dos principais perigos para quem é usuário de verdade, não para a empresa, né? Para a empresa, obviamente, mas o usuário em si. Tem ferramentas que você gera senhas complexas, né? E você guarda essas senhas, tem acesso geral em uma senha só para todas as senhas. Eu não gosto. Eu acho mais perigoso ainda. Então eu crio minhas próprias senhas e cada senha é uma sequência lógica de coisas que eu guardo na minha cabeça e ela consegue gerar mais senhas aleatórias, né? Então, eu vi uma dica disso num podcast também sobre segurança. Mas tem ferramentas para isso também. Quem odeia guardar senha, que coloca a senha 1, 2, 3. Sim. Tanto para uso pessoal, mas muito mais robusto é para uso corporativo. Comercial, né? Os vaults, né? Isso, a gente chama de cofre de senha. Isso. Tá? E aí tem vários outros nomes, inclusive alguns nomes até comerciais, mas basicamente esse cofre de senha ele tem o propósito de fazer tanto a disponibilização da senha que vai dar acesso efetivamente a um sistema, mas de forma controlada para que tenha vínculo do uso daquela senha pelo CPF que efetivamente está utilizando. Sim. Então se cria uma rastreabilidade, você cria uma gestão, uma governança daquilo, de que por mais que, por exemplo, o profissional que executou aquela ação, no dia seguinte ele já não faça mais parte do quadro de funcionários, ele não vai ter condições, porque aquela senha ela é aleatória, ela troca e cada uso ela tem uma identificação, um processo que vai fazer com que ela seja uma utilização segura para aquele momento. Certo. Senha no ambiente corporativo é complexo demais. Em casa a gente tem um monte de senha, um monte de site, um monte de coisa. Mas no corporativo parece que triplica as coisas, né? Total. Senha pra cá, requisição pra lá, sistema assim, identificação, acesso pra cá, é aplicação que acessa e... Cara, é bizarro. E experiência própria, tá? Porque eu odeio cibersegurança, tá? Eu não odeio você. Eu odeio cibersegurança. Obrigado por você não odiar. Porque eu não tenho paciência. Eu sou o cara de criar. Eu gosto de pensar num produto, pensar num layout, que o usuário entre lá e fala, que massa esse negócio. E assim, tá inseguro? Cara, não faço a menor ideia. Então, eu não gosto de pensar nisso. Eu gosto de passar pro próximo passo. E graças a Deus existe Leonir aqui, que gosta disso, se preocupa com isso. E existe uma série de coisas para poder assegurar que isso vá ter o resultado esperado. Então, é muito legal eu querer pensar num produtinho. Esse produtinho vai lá, todo mundo acessa e viola o negócio. Então, não adianta nada. Sim. Então... E esse mesmo pensamento que você tem, e não tô aqui para dizer que você está errado, tá certo, não é esse o ponto. É gosto, né? Não tem jeito. É claro que a gente gostaria de que você tivesse um comportamento seguro diante disso. Sim, não, comportamento eu tenho. Só que eu não sou o cara que vai lá tentar defender. Fala, cara, não é para mim isso. Mas existem muitas pessoas que pensam, e enfim, que também têm o seu objetivo e que entendem que segurança é da área de cibersegurança. Exato. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem. Totalmente. Sim. Né? Totalmente. Porque, como eu falei, a camada humana ela tem que ser conscientizada totalmente. De tal forma que ela se torne um firewall humano. Né? Você pode investir nas melhores tecnologias, criar os melhores processos, ter os melhores profissionais atuando na defesa. Basta o usuário, por exemplo, estou simplificando, o Marco, comprou um pendrive, nem existe mais pendrive, né? Mas vou dar esse exemplo.
ou achou um pendrive na rua, gerou curiosidade, falou, o que será que tem aqui? Plugou no computador, a partir dali você já está dentro da rede. Claro que existem diversas formas de detecção, existem formas de você plugou um pendrive que seja, o próprio sistema vai fazer um scanner para avaliar algum problema, coisa, né? Só que, independente disso, a partir do momento que você plugou algo no teu computador e você já está dentro da rede, você já deu um bypass em várias camadas de proteção. Sim. Então, o profissional, o usuário final de tecnologia nas empresas, ele precisa estar com a conscientização, ele precisa estar muito ciente de que ele é uma parte muito importante para a segurança cibernética do todo. Sim, com certeza. Pensa o seguinte também, e é algo que a gente se depara com muita frequência, né? Com o próprio desenvolvimento de sistemas. Uhum. O que o desenvolvedor, o que o time de desenvolvimento ele precisa fazer, o que ele quer fazer, qual que é o objetivo dele? Terminar e que esteja funcionando. Sim. Né? Hoje está se criando mecanismos, está aumentando a sinergia entre os times de segurança, né? com os times desenvolvedores. Né? Porque até um tempinho atrás, a percepção era que o time de desenvolvimento queria fazer e o time de segurança queria atrapalhar. É isso aí. Né? Então, tem que trabalhar com sinergia, Sim. porque no final do dia, aquela aplicação estará em produção e ela pode ser acessada, ela pode ser violada e causar um dano gigante para a empresa. Com certeza, cara. Graças a Deus que existe soluções como a Belago de Cyber, como você, porque é um dilema também para os programadores que tenham que também estruturar a forma de programar, de vender software também, pensar muito mais em segurança. Então, existem várias e várias falhas no desenvolvimento de sistemas que são portas de entrada. Tanto para porta de entrada como de tecnologia mesmo, para invasão de ferramentas, de frameworks, de bibliotecas que se coloca lá, quanto para tomada de consciência para a parte de negócio também, que é proteger, por exemplo, do MFA, fazer Multi-Factor Authenticator, fazer logins transparentes, fazer uma série de coisas também de negócio, né, para ser seguro. Então, existem diversas coisas. Acho que o pessoal está tendo muito mais consciência hoje em dia, né, do que tinha antigamente. Mas é um desafio gigantesco para, principalmente a parte de desenvolvedor, de etc., pensar também sobre segurança, né? Exatamente. São derivações da tecnologia, derivações de funções, né, de perfil de profissional e de linha de profissional de ação, mesmo, né? Que, assim, cada um no seu quadrado, né? Uhum. Então, assim, eu sou desenvolvedor, eu vou desenvolver. Sim. Eu sou da área de segurança, eu vou trabalhar na proteção. Mas, em algum momento, esse cara que é de desenvolvimento, ele tem que desenvolver com a cabeça do cara de proteção. Sim, ele tem que saber as falhas. Exato, então esse merge, né, essa mescla de perfil é importante. Sim. Então eu vejo de uma forma que é necessário que as equipes interajam, que as equipes estejam envolvidas, mas além disso, é importante que o próprio contratante daquela solução ele tenha a consciência de que o projeto, por vezes, vai demorar um pouco mais. Sim. Porque tem a necessidade da aplicação das camadas de segurança. Uhum. Né? Então, essa questão do rápido, bom e barato, Sim. ele tem que entender que ele precisa escolher dois. Sim. Não tem jeito. Em algum momento, ele vai abrir mão de algo. Sim. Né? E quando eu falo ele fazer rápido e fazer barato e não ser bom, por exemplo, não quer dizer bom no sentido de que a produção, de que a funcionalidade não vai ser boa. Eu digo que faltará alguns mecanismos que, por vezes, pode ser algo relacionado à segurança. Perfeito. Cara, a gente falou bastante aqui sobre como proteger, sobre empresas e tal, mas no final do dia vai ter que ter alguém para poder fazer isso. Alguém para cuidar, alguém para poder testar, alguém para poder ser o ethical hacker. E a gente sabe que tem uma demanda absurda, porque
toda empresa tem alguma coisa de TI. Se ela não tem, ela vai ter. Se ela não tem, talvez ela vai morrer, porque vai ter uma empresa que tem e vai produzir muito mais. E ela vai estar aberta a essas falhas. E esses profissionais, eles são muito requisitados. E talvez um dos salários mais altos na TI hoje, talvez seja para cyber. Talvez IALI, né, que hoje está na moda. Mas também o cibersegurança também tem um peso muito grande, né, porque é muito complexo. Tem. Você tocou num ponto bastante importante, né? Nós estamos falando muito de processos, de tecnologia, de situações que podem ocasionar problemas para as empresas, mas os profissionais que atuam nessa área, eles está cada vez mais escasso. Bons profissionais. Sim. Né? A não gente é tem fazer um curso Não. de ethical hacker, instalar o Kali Linux, hackear um Wi-Fi e falar assim, não, eu sou bom. Vai muito além disso. Né? Muito além disso. Né? Hoje a gente sabe de que as empresas têm dificuldade de manter os seus profissionais. De TI, né? De TI, de segurança, de todas as áreas de tecnologia. São profissionais muito requisitados. E muitas vezes o profissional ele está um profissional júnior, em questão de 2 ou 3 meses, ele já se sente apto a assumir uma cadeira de pleno. Só que a empresa na qual ele está nem sempre identifica de que de fato ele está com uma bagagem, que ele está com experiência suficiente para ser pleno. Mas a outra empresa lá fora acreditou nele. E aí eu não falo que ele está mentindo ou que ele está enganando, não, muito longe disso, porque tem profissionais com um nível com uma velocidade de preparação muito grande. Sim. Né? Cada empresa tem o seu nível também de senioridade de cada coisa. Exatamente. Então, de uma forma geral, o Brasil ele tem uma escassez de profissional gigante. E não é um privilégio, né? Ou não é um problema, né? Isso não é nenhum privilégio, não é um problema só do Brasil. Isso é a nível mundial. Só que nós temos um agravante no Brasil de que as empresas no exterior estão pagando muito mais. Sim. E hoje, esse serviço, na sua grande maioria, eles são feitos remotos. Ou seja, nós temos dezenas, talvez milhares de profissionais muito bons, brasileiros, ou foi morar e trabalhar fora, ou mora no Brasil e trabalha para fora. Ganha em dólar, ganha em euro. E tá tudo certo, tá tudo bem. Muito bom. Muito bom para ele. Mas o que eu falo sobre o cenário no Brasil é porque as empresas brasileiras precisam desses profissionais. Né? O que fazer para melhorar isso? Né? É algo que a Refatorando, por exemplo, faz, e faz muito bem, por sinal, que é trabalhar na preparação de profissionais, para colocar bons profissionais no mercado. Uma vez que você tem bons profissionais iniciando, é natural que você entenda que dentro de um tempo você terá bons profissionais, pleno, sênior, especialistas, né? Bons consultores que estarão atuando. Que garantia eu tenho de que esse profissional ele será preparado e vai trabalhar para fora? Nenhuma garantia. Nenhuma. Mas a gente não prepará-los isso é pior. É pior. Sim. Então, nós como líderes de empresas de tecnologia, a gente precisa ter essa consciência também. E eu, naturalmente, convido a todos os líderes que trabalhem na preparação dos profissionais, motivem eles a se preparar, motivem eles a atuar em outras áreas e não só naquela área específica. Vou pegar um exemplo. O profissional ele tem um grande potencial na parte de desenvolvimento. Ele manda muito bem como desenvolvedor. Motiva ele para ele aprender também a área de cibersegurança. Sim. Né? Pode ser que a gente descubra um potencial ainda maior. E é muito comum a gente ver profissionais na área de cibersegurança que migraram da área de desenvolvimento. Sim. É muito natural, né? Exato. Tem muitos profissionais que são da área de cibersegurança, e aí eu diria que é uma jornada até comum, que eles vêm da área de infraestrutura. Sim, né? também. Ele vem da área de rede, conhece muito a parte de rede. Então,
ele tem condições, tem mais conhecimento sobre interpretar as ferramentas e consegue sair lá na frente, né? Mas, de uma forma geral, a gente, como líder, tem a obrigação de trazer bons profissionais e ajudá-los na sua carreira, né? Sim. Porque eu já presenciei bons profissionais, que desistiram da sua carreira na área de tecnologia por não ter um incentivo, por não ter uma mentoria, muitas vezes. Sim. E isso é importante, porque Ambiente a gente está num também, momento muito difícil para você se entender, né? Imagina você se posicionar e trabalhar disciplinadamente para que lá na frente você seja um profissional altamente qualificado. Sim. Você tem muitas variáveis no caminho que pode te destoar. Cara, tem uma frase muito legal aqui também para falar sobre isso nas empresas. Se você tá com medo de treinar outro profissional e ele querer sair, então veja muito bem não treiná-lo, ele querer ficar. Então é muito pior, né? Então a Refatorando vem para isso, a Refatorando vem para mostrar também para as empresas que existem treinamento tanto de área de segurança, para treinamento interno, de gestão, porque é uma necessidade que ela é constante. Todas as empresas elas não têm todos os profissionais qualificados do jeito que ela quer. É um fato. Não profissionais são ruins. É porque existe uma curva. Você tem que treinar por muito tempo, as empresas também mudam, a gestão muda, aquele aprendizado gera outras demandas, que geram novos treinamentos, geram novas dependências, os profissionais também saem, porque existem perfis de profissionais, existem perfis de empresa, isso é uma série de coisas, né? Então a rotatividade, o treinamento, mudança, mercado, existe uma série de coisas que o treinamento é básico, é obrigatório. Exato. Essa geração, principalmente, que está entrando no mercado de trabalho, salário para eles é algo que, assim, é importante, claro. Com certeza. Né? No entanto, não é o que o motiva unicamente para ele se manter ou para ele aceitar uma oferta de trabalho. Sim. Né? E aí eu vejo a Belago trazendo uma forma de cuidar das pessoas. Isso é legal. Que isso tem gerado muita diferença. Eu tenho conversado com diversos profissionais que eles acreditam assim, muito na empresa por conta da forma em que a empresa cuida deles. Sim. E aí, quando eu falo eles, eu me coloco junto. Sim, porque também. Mesmo nós como líderes, né, da empresa e com uma certa experiência, para não dizer velho, né? A gente Bagagem. É bagagem, isso. A gente poderia interpretar assim e falar, não, nós já somos das antigas, a gente já não precisa desse cuidado todo. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu me sinto na Belago tão bem por conta do trabalho que eu realizo, da importância que é dado para o trabalho que eu faço, pela mentoria dos meus superiores, e que os profissionais têm isso também de uma forma geral. É diferenciado, né? Então as empresas precisam cuidar dos profissionais também de uma forma não só receber o salário lá no final do mês, ou, né, algumas empresas pagam início do mês, quinzenal, etc. Não é só isso, né? Você cuidar de pessoas, de fato, para que eles permaneçam na empresa por longo tempo. Sim, a cultura, treinamento, futuro, visão, missão. Então, existem diversas formas que as pessoas têm que tomar cuidado. Exemplo. O exemplo da liderança. A mentoria que você falou, a mentor é muito forte mesmo. É forte. Isso é imprescindível, né? Porque a velocidade que esses profissionais evoluem nas suas carreiras, ela se torna uma estrada pavimentada de vidro, muitas vezes. Sim. Então, quando você está ali mentorando, né, você está ali auxiliando, a empresa está se propondo a ajudar, e o profissional começa a ter a percepção de que realmente ele está recebendo um suporte, né? Eu ia falar está sendo suportado, dá a impressão de que dá outra, aguentando ele. Não está aguentando ele, não, mas que ele está recebendo um suporte
em que ele vai alavancar, ele vai crescer ainda mais, mas de uma forma sólida, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. E esse profissional ele vai receber um treinamento de cibersegurança para não colocar o pendrive lá, para ele poder evoluir muito mais na empresa. É isso aí. Essa é a ideia. Esse é o objetivo. Legal. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e o pessoal perguntou algumas coisas aqui. Então, ataques de negação de serviço ainda representam riscos às organizações? A gente já falou um pouquinho sobre isso também, né? Tá. É importante reforçar que de fato, a negação de serviço, ela representa, sim, um risco, né? Principalmente quando a gente está falando de um ataque de negação de serviço distribuído, né? Que existe uma pequena diferença entre negação de serviço e a negação de serviço. Exatamente. DOS e DDoS. Tá. O DDoS ele é muito mais agressivo porque ele está... Diferentes localidades e com uma enxurrada muito maior de tentativas de acesso. Tá? Cara, não consigo nem pensar como é que é feito isso. Deve ser uma loucura. Existem alguns... Vou exagerar, né? Mas o computador, o desktop dos usuários, muitas vezes ele pode estar sendo utilizado como um bot, vamos falar assim, como um robô. De coisa lá. Exatamente. Você nem sabe. É porque a requisição é tipo... Abriu o site. Abriu ou não abriu o site? Faz isso. Exato. Ou fica tentando acessar um sistema. Por isso que você percebe que a maioria dos sistemas, principalmente se tratando de sistemas do governo, seja municipal, estadual, federal, ele tem uma imagem que você precisa colocar lá os números que aparecem, ou captcha. Isso, exatamente. Ou você escolher algumas imagens que ele fala, escolha todas as imagens de semáforo. Né? Você vai lá, clica. Parece uma besteira, mas isso é um mecanismo para diminuir os ataques de DDoS. Legal. Outra pergunta aqui é o que alguém precisa para entrar na área? Qual o seu time, né? Que acho que ele perguntou qual que é o time que essa pessoa vai trabalhar, né? E para entrar na área precisa ter muita experiência? Não. Essa é a parte legal. Você não precisa ter muita experiência. O que você precisa ter? Disciplina, uma dedicação e você estudar todos os dias. Sim. Todos os dias. Não tem jeito. Eu fiz um cursinho lá de 3 meses, eu já sou formado. Não é graduação. Tá? Existem, além dessa disciplina, dessa consistência nos estudos, existe também a questão das certificações. E essas certificações, elas são melhores, eu diria assim, do que muitas vezes um curso superior. Né? Tipo não desqualificando os cursos superiores, porque é extremamente importante. Mas quando nós estamos falando de certificação, são provas técnicas às quais os candidatos são submetidos e que eles precisam, de fato, conhecer daquele processo ou daquela ferramenta de um nível especialista, tal qual ele consiga uma nota suficiente para ele passar. Perfeito. Então, respondendo de forma mais objetiva, não precisa ter experiência para entrar na área, mas é necessário uma preparação mínima. E tem muitas empresas que possuem os seus programas de estágio, de menor aprendiz, muitas vezes, dependendo da idade, ou às vezes dependendo dos cursos que a pessoa já fez, ele já entra às vezes até como um júnior, fazendo parte de um time, se preparando para ele ser... porque não tem gente, né? Não tem gente. Pegar. Exato. Legal. É isso aí. Já vi muitas empresas ocultarem projetos e membros por se tratar dessa área. É mais frequente isso? Acho que você falou um pouquinho que a empresa não podia falar que estava defendendo, que estava uma defesa super legal, porque o pessoal ia lá tentar atacar, né? Exato. É interessante essa pergunta, porque me remete a lembrança de um projeto que eu participei. E o que aconteceu, né? A gente estava participando de um projeto, aliás, na verdade, estava participando da concorrência de um projeto. Quando você está participando da concorrência, aquilo está sendo trabalhado no mais absoluto sigilo, porque se a empresa está com um processo aberto para a contratação de uma empresa para uma determinada ação de segurança, quer dizer que aquela segurança ela ainda não tem. Então ela já se torna, falou, opa, então... entendi. Aí o que aconteceu, né?
a empresa que eu estava não teve êxito, não fomos vencedores daquele projeto, mas a empresa que ganhou fez uma divulgação estrondosa com o propósito de divulgar de que aquele grande cliente passaria a ser parte do seu quadro de clientes, e destacou que iniciaria o projeto de cibersegurança para resolver o problema tal. Diante disso, a empresa entregou praticamente que a empresa cliente não tinha as camadas de segurança que seriam criadas. Sério? Então, quer dizer, as empresas ocultam projetos desta natureza? Sim, ocultam. Por maldade? Muito pelo contrário. Para proteger a defesa e evoluir na sua maturidade cibernética, sem divulgar antecipadamente que ela não está preparada para aquele risco. Né? É muito, muito louco, né? Pensar que tem mais... É isso que é difícil, cara. Porque, por exemplo, para mim, eu sou produto. O que eu quero fazer? Quero divulgar quanto mais, melhor. Então é muito doido, né? Exatamente. Qual a importância de cibersegurança no desenvolvimento de software? Nós falamos bastante também sobre essa questão, né? Até pouco tempo se falava em DevOps. Sim. Né? Ah, legal. Hoje está muito disseminado o DevSecOps. Desenvolvimento, segurança e operação. Legal. Então, a segurança, e não é porque combina, né, DevOps e agora tem o DevSecOps. Não é porque o Sec ali de security ou segurança, ele combina estar no meio, porque de fato segurança tem que estar emaranhado no processo de desenvolvimento. Ele tem que fazer parte em todas as etapas da esteira de desenvolvimento do produto. Sim. Né? Desde a arquitetura dele até a confecção dos códigos finais para que ele consiga garantir de que estará seguro. Né? Mas aí, detalhe, garantir quer dizer minimizar ao máximo a probabilidade daquele sistema ser invadido. DevSecOps, a gente fala muito aqui de DevOps para Cloud, né? Então, o Cloud é o grande ambiente hoje que está tudo rodando lá. Existem muitas e muitas e muitas soluções em Cloud. Existem várias Clouds, existem híbridas e públicas e por aí vai. E lançam coisa à torta e direita. Então, você começa a colocar coisa legada, antiga e nova e vira um ambiente sinistro às vezes, né? Sim. Então, quando uma consultoria que nem a gente entra lá, fala assim, cara, que coisa mais absurda tá aqui dentro. Então, todas as camadas de governança elas são aplicadas, né, para poder resolver isso. E é muito engraçado, porque é muito rápido para fazer isso. Para construir coisas erradas em cloud, estruturar errado, é muito rápido. Gasta-se muito dinheiro e é muito rápido fazer isso. Exatamente. Então, DevSecOps é para um cara para pensar mais sobre isso, né? Exatamente. E, cara, para todas as seguranças, tanto de comportamento, quanto de cloud, quanto de pentest, quanto você falou lá da Deep Web, de validações e tudo que tem em volta desse universo, o que a Belago tem proporcionado para os nossos clientes hoje? Então, Marco, a Belago tem diversas soluções hoje que estão muito bem aceitas pelo mercado, né? Principalmente por empresas que precisam entender como que está a sua maturidade cibernética. Tá? Por exemplo, nós temos uma solução que é um diagnóstico inicial. Tá? Aparentemente, um diagnóstico inicial, mas isso é os primeiros passos de uma empresa que está construindo a sua maturidade cibernética e quer entender por onde começar. Entendi. Então, nesse conceito, a gente entrega um relatório completo em todos os aspectos de segurança, baseado, claro, em frameworks muito bem conhecidos, muito bem renomados, que garantem que todos os aspectos de cibersegurança estão abordados ali. Tá? E a gente tem a solução nossa, ela faz uma mescla, inclusive, de vários frameworks, ou seja, você vai abranger muitos procedimentos, muitas necessidades que a empresa precisa e com a devida prioridade de cada assunto.
Entendi. Então, ela não vai simplesmente falar, olha, nós não vamos chegar para ela e falar assim, você precisa colocar um firewall de próxima geração, você tem que colocar um sistema de proteção de e-mail altamente robusto, se muitas vezes ele não tem o básico. Entendi. Então, ele consegue, com esse raio-x, saber que ele precisa crescer gradualmente de forma equilibrada com a sua cadeia de soluções de segurança. Legal pra caramba. Outra solução que nós temos também é a gestão de vulnerabilidade. Então, nós comentamos lá no início sobre as diversas vulnerabilidades que a infraestrutura do cliente possui. E sistemas, infraestrutura, aplicações que estão instaladas, sistemas operacionais, sistemas dos servidores, enfim, cloud. Toda a infraestrutura dele precisa estar com as vulnerabilidades sendo gerenciadas. Entendi. Né? Esse serviço, nós temos ele de uma forma muito bem consistente, onde a gente consegue entregar um relatório para o cliente com um scan, né, de toda a infraestrutura dele, quais são as vulnerabilidades encontradas, por nível de criticidade, e num próximo ciclo, a gente já consiga entregar para ele quais foram resolvidas, quais ainda faltam ser tratadas, quais têm urgência de resolução e por aí vai. Tá? O serviço de pentest também, né? O que é o serviço de pentest? É um teste de intrusão realizado por um ethical hacker ou por um time de ethical hackers, e esses profissionais eles conseguem simular um ataque, né, como se fosse um hacker, um criminoso cibernético, mas de uma forma controlada e que, como produto final, nós entregamos um relatório mostrando com evidências todas as vulnerabilidades encontradas que podem ser exploradas por um hacker, ocasionar algum problema, e a gente entrega também um relatório de remediação, ou seja, o que fazer para ele corrigir os problemas encontrados. Entendi. Todos os produtos, então, pelo que eu estou percebendo também, é sempre muito relacionado à conscientização do que existe de falha, de problema, de como resolver, o que é prioridade, o que faz mais sentido resolver primeiro, porque senão também para resolver tudo sempre é muito, muito difícil também, né? Não é só por causa de custo, mas é por tempo, por negócio. Então, é bem complexo também às vezes, né? Então, tem a prioridade para poder fazer isso. Então, é realmente sempre um relatório de falhas, de problemas, de como resolver, quais os próximos passos, né? Bem legal. Exato. Isso. E além disso, nós temos outras soluções também, né? Como, por exemplo, o serviço de conscientização de usuários. É um trabalho muito bom, muito bacana, onde você consegue, através de gamificação, treinar os usuários para que eles não caiam em golpes cibernéticos. Entendi. Nós temos essa solução de uma forma bastante robusta. Nós temos a solução de toda a jornada de adequação de LGPD. Então, esse serviço nós realizamos desde o projeto de adequação até o serviço de DPO posteriormente, com assessoria jurídica, inclusive. Entendi. Nós temos, assim, a empresa, ela naturalmente vai fazer a contratação e se despreocupar com a LGPD. Vários projetos. Exatamente. Ali. Tudo está abarcado nessa solução. Que legal. E quando a gente fala em solução, nós não estamos falando simplesmente de soluções sistema. Foi lá, instalei, rodou, funcionou. Não. Nós estamos falando da execução do serviço que, por vezes, utiliza plataformas, utiliza sistemas até mesmo de terceiros, de parceiros, né, para utilização e para resolução, né? Ou seja, a ferramenta ela é meio, o serviço em si é o todo. Legal, né? Porque a gente pensa em cibersegurança, parece que é ataque, né? Existem várias vertentes, né, dentro da cibersegurança como serviço de empresas, para que a empresa seja segura, consiga trabalhar no teu produto, entregar o melhor serviço. Existe uma série de coisas, né? Exatamente. É bem legal. Muito bom. Isso aí. Muito bom, Leonir. Para acabar aqui, a gente faz uma pergunta para todo mundo. Por que você faz o que você faz? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito que até a minha reação deve ter sido muito parecida com os demais, né? Padrão. Boa pergunta. Né? Eu penso da seguinte forma, Marco. Eu trabalho não somente pelo salário que eu recebo. Eu trabalho
para que o mundo, no sentido de cibersegurança, esteja cada vez mais justo. Quando eu falo em estar cada vez mais justo, eu quero remeter ao entendimento de que ele esteja cada vez mais tendenciando para que as facilidades que a tecnologia nos oferece sejam utilizadas para o bom, para o lado, para o benefício. Para o bem. Né? Para o bem. Então eu trabalho também por conta disso. Né? E outra questão também, não basta só a gente entender que o mundo está assim porque ele está assim e está tudo bem. Né? O que a gente está fazendo para contribuir? Mas você é apenas um. Né? Não vai mudar nada você fazer ou não fazer. Para o todo pode não mudar. Para mim vai mudar. Sim, eu sei. Eu sei que eu estou fazendo por algo maior. Sim. E é real, porque tá complexo. A segurança, a informação, o dado, a privacidade, tudo isso, de uma forma geral, tá começando a ficar muito, muito complexo. Tanto para o bem, quanto para o mal, quanto para a parte chata, quanto para a parte de tudo. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado e é uma conscientização de verdade que demora. Tá cada vez demorando mais, parece. Sim. Então, legal. Exatamente. Muito obrigado pela tua participação, Leonir. Espero que a gente possa voltar aqui e falar muito mais sobre cibersegurança, que é um assunto que tem muito tópicos, mas muito obrigado pela tua participação. Eu fico honrado de ter participado. Com certeza me farei presente nas próximas oportunidades e espero contribuir sim com os próximos episódios, né? Com o mínimo de conhecimento que eu possa ter agregado para alguém. Não é mínimo não. Bicho. Certamente isso para mim fará grande diferença e estou à disposição. Legal. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o episódio de hoje e voltamos até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.